Bom dia, paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal aqui no YouTube e compartilhe esse link através de outras pessoas. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você conheça o nosso ministério, as redes sociais, o nosso site, também todas as informações dos nossos cultos e do nosso ministério. casanarrocha.com é o nosso site. Tem artigos, áudios, vídeos, mídias, vários materiais, tudo grátis ali para que você possa crescer e florescer no Senhor, tá bom? Nós vamos ler hoje Êxodo 5:2. Êxodo 5:2 é o diálogo aqui entre Moisés e Faraó. Qual foi a atitude de Faraó diante da palavra profética, diante das sentenças de juízo de Deus, diante ali da terra do Egito? E olha só o que Faraó disse a Moisés: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Olha só a pergunta dele, uma pergunta arrogante. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Então nós vamos falar sobre a diferença do coração orgulhoso de Faraó e do coração quebrantado e humilde de Moisés. O tema hoje é orgulho ou humildade. Quem é você? Onde está o teu coração? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos aprender que a atitude, faz toda a diferença da nossa vida. Ou ela será um caminho para a nossa vida, ou uma via expressa, né? Então, a grandeza de uma nação pode tornar automaticamente grande o seu governante. Sim ou não? Sim, é uma grande pergunta aqui que nós fazemos. Parece que Faraó só pensava em si. Parece que Faraó não reconhecia quem é Deus. Faraó não só governava o Egito com poder absoluto, mas também exibiu nesse versículo a sua arrogância absoluta, altivez, orgulho, prepotência. Considerava-se um Deus e exigia que outros o vissem dessa mesma maneira. E era assim, naquela época, o faraó era considerado um Deus homem, uma personificação do próprio Deus encarnada na figura do faraó. E é interessante, parece que irônico, que a riqueza de uma nação, juntamente com o seu poder, chegou às mãos de Faraó através de um servo do Senhor chamado José. Nós vemos isso lá em Gênesis 47, Deus usando a sabedoria de José para preservar tanto os descendentes de Jacó, os 70 homens ali, descendentes de Jacó, como também usou José para preservar a terra do Egito, Mas passaram-se os anos, parece que Faraó se esqueceu disso. Quando outro servo de Deus se aproximou dele, de outro faraó que ocupava o trono do Egito, e rompeu ali uma confrontação séria. Moisés de um lado, com o coração humilde, quebrantado, pedindo que Faraó libertasse o povo de Israel, e por outro lado o faraó arrogante, soberbo, endurecendo o seu coração, resistindo à voz de Deus, não permitindo que o povo saísse da terra do Egito. Então é bem interessante, Faraó aqui revela o seu caráter arrogante, através de uma resposta desafiadora. Nós vemos ao pedido de Moisés, aqui Faraó não deixa o povo sair ao deserto a fim de adorar ao Senhor. E foi isso que ele falou. Quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? O orgulho de Faraó o levou à arrogância, e a sua arrogância, a rigidez, a dureza de coração. Vou repetir, o orgulho de Faraó o levou à arrogância, a uma atitude arrogante, e a sua arrogância revelou o seu coração
duro diante de Deus e diante das pessoas. Seu coração ficou empedernido, ficou um coração frio. E ele poderia ter escrito uma canção assim: o meu caminho ou a via expressa. Naturalmente, os israelitas escolheram a via expressa e se dirigiram à terra prometida, deixando o Egito com seus bolsos recheados com ouro da terra do Egito. E o caminho do faraó levou o seu exército ao fundo do mar. Por quê? Porque, diz provérbio, o orgulho precede a ruína. Vou repetir: o orgulho precede a ruína. Então, qual é a tua atitude? Você quer um caminho ou uma via expressa na sua vida? Já Moisés foi diferente. Nós vemos que Moisés foi um líder surpreendentemente, né? Surpreendente. Que palavras vêm à mente quando você pensa em grandes líderes? O que vem na tua cabeça? O que vem no teu coração quando você pensa em grandes líderes? É pouco provável que apareça, talvez, no topo da sua lista a palavra manso ou mansidão. Porém, é essa palavra exata que Deus escolheu para descrever Moisés. Moisés era um homem manso. Números 12:3 declara que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Lá em Números 12, versículo 3. Então, essa é a descrição que o próprio Deus dá de Moisés. Moisés teve motivos para ser manso. Ele certamente não era um líder nato, foi um líder forjado na bigorna de Deus. Nada nas escrituras indica que ele atraía ou liderava alguém durante os primeiros 80 anos da sua vida. Foi só anos de treinamento, de formação, 80 anos da sua vida. Embora fosse educado em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavra e ações. É interessante essas duas palavrinhas, né? Palavras e ações. Não adianta você ser poderoso só em ação e nem ser poderoso só em palavra. Você precisa ser poderoso em palavra e em ação. Será que eu estou falando de você? Era assim, foi descrito Moisés em Atos 7:22. Não há registro, claro, de realizações importantes durante os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Tanto quanto sabemos, a sua primeira tentativa de fazer uso da sua influência para ajudar o seu povo, do seu jeito, da sua maneira, resultou na morte de um Egito e na sua fuga apressada do Egito para a terra de Midian. Os próximos 40 anos seguintes foram vividos num exílio, num deserto, chamado deserto de Midian, na casa do seu sogro, Jetro, juntamente com a sua esposa, que ele conheceu lá. Período durante o qual pouca coisa acontece, ao ponto de as escrituras resumirem o mesmo em 3 versículos. Êxodo 2, 21 a 23. Então, você não precisa ser um líder nato para se tornar um grande líder segundo o coração de Deus. Você precisa simplesmente de um coração para Deus e um espírito receptivo ao ensino. Vou repetir, você simplesmente precisa de um coração para Deus, inclinado para Deus, e um espírito humano receptivo ao ensino. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos ensinar. A maioria dos grandes líderes citados nas Sagradas Escrituras foram líderes forjados pelo próprio Deus, foram líderes feitos, não nasceram prontos. Para a nossa felicidade, glória a Deus por tudo isso. Deus ainda faz líderes para nós hoje. Deus faz homens e mulheres segundo o seu coração. E você poderia ser um deles, se você tiver um coração para Deus e um espírito sempre pronto para aprender, tá bom? São os grandes ensinamentos. Então aqui nós vemos o contraste. De um lado, o faraó com um coração duro, um coração orgulhoso, altivo, arrogante, soberbo, com atitudes totalmente equivocadas, desprezando o Deus de Israel e o povo de Israel. E do outro lado nós temos um coração que foi forjado na bigorna de Deus, o coração de Moisés, um coração humilde, quebrantado, tratado no deserto de Midian, e um coração totalmente rendido, usado poderosamente nas mãos de Deus. Um foi recolhido para o céu, Moisés,
e o outro morreu afogado nas águas da terra do Egito, do Mar Vermelho ali, conforme nos ensina as Escrituras. Quem é você? Será que você vai deixar que o seu orgulho arruine e gere a sua queda, a sua ruína, a sua destruição? Ou você vai ter um coração quebrantado, humilde, assim como Moisés, e vai ser um líder, uma pessoa influente, uma pessoa abençoada, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Então pense um pouquinho sobre isso. Constantemente nós estamos diante dessa decisão. Você quer ser Moisés, quebrantado e humilde? Ou você quer ser Faraó, duro de coração, rebelde à voz do Senhor e arrogante, soberbo, desprezando os outros e desprezando a voz do Senhor? Então aprenda com tudo isso, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, as redes sociais, como contribuir conosco. Tem aqui no link de descrição. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.